No exercício 6, nós temos a seguinte situação. Um fazendeiro possui uma segadora condicionadora enleiradora e uma enfardadora com as características relacionadas abaixo. Sabendo que determinada forrageira demora 3 dias após o corte para chegar ao ponto ideal de umidade para afinação, determine quanto de fardo é processado ao final da primeira semana de trabalho para a pior situação. Assuma os valores necessários. Então, a segadora ela tem uma largura de corte de 2.210 milímetros, uma velocidade operacional que pode variar de 5 a 6,5 km por hora, eficiência de campo de 0,88 a 0,90. A enfardadora possui largura de 1.550 milímetros, velocidade operacional que pode variar de 3,6 a 7,9 km por hora e uma eficiência de campo de 0,7 a 0,90. Então, nós temos que determinar quanto de fardo, porém, considerando a pior situação. Então, nós vamos assumir os valores considerando a pior situação. Então, para isso, nós vamos considerar que o fazendeiro possui apenas um trator, a jornada de trabalho é de 8 horas por dia. Dos 7 dias da semana, a gente vai considerar somente trabalho nos dias úteis, então de segunda a sexta-feira, que será trabalhado, colhendo e enfardando. E as máquinas irão trabalhar nas velocidades mínimas, que seria a pior situação possível, e também com a menor eficiência de campo, ou seja, muitas paradas, considerando que tem muito embuchamento, descanso do operador, manutenção, então seria a menor eficiência de campo possível. Então essa seria a pior condição. Então aqui nós temos um esquema, que então o primeiro dia ele tem que colher, Então, primeiro dia tem que ser colheita. No segundo dia eu não posso enfardar, porque a forrageira demora 3 dias para estar apta a enfardar devido à umidade. Então, somente no quarto dia é que eu posso começar a enfardar o primeiro dia de colheita. Então, no segundo dia eu também tenho que colher, não posso enfardar. No quinto dia, eu posso enfardar o que foi colhido no segundo dia, assim como continuar a enfardar o que foi colhido no primeiro dia. No terceiro dia, eu posso colher e no sexto dia eu já poderia enfardar o que foi colhido no terceiro dia. Porém, nós estamos considerando apenas 5 dias de trabalho, porque dos 7 dias da semana, nós estamos considerando aqui a pior situação, que não trabalharia nem sábado nem domingo. Então, vamos ver para essa situação como que ficaria aqui, quanto de fardo a gente consegue obter no final dessa semana. Então, vamos calcular as capacidades operacionais aqui de cada uma das máquinas, Então, primeiro, para a colheita, a capacidade operacional da segadora, vou chamar de S aqui, vai ser, considerando a velocidade mínima, vai ser de 5, a largura 2.210 milímetros é a mesma coisa que 2,21 metros. E a eficiência de campo, considerando a menor possível, 0,88. Dividido por 10, igual a 0,9724 hectares por hora. Então, essa seria a menor capacidade operacional da segadora, da colhedora de forragem. Considerando, então, aqui no nosso caso, que no máximo ela vai colher aqui 3 dias, então, nós teríamos 3 dias vezes 8 horas de trabalho. Então, a gente teria no máximo 24 horas colhendo. Esse é o máximo que eu posso colher. Porém, eu vou enfardar no máximo o equivalente a 2 dias de colheita. Então, seria possível enfardar no máximo 2 dias. Então, vamos fazer esse cálculo aqui, 2 vezes 8. Então, seria 16 horas possível de enfardar. Do que foi colhido.
Ok. Então, vamos fazer o cálculo com base, né, no que vai ser possível enfardar, 16 horas. Então, a situação é a seguinte: 0,9724 hectares em 1 hora. Então, quantos hectares eu consigo colher em 16 horas? Então, eu vou ter aqui igual a 15,56 hectares. Então, essa é a área colhida em 2 dias, que é o máximo que eu vou conseguir enfardar, né? Porque após o 3º dia apenas que nós podemos iniciar a fenação. Então, vamos calcular aqui a capacidade operacional da enfardadora. Então, utilizando as velocidades mínimas e capacidade operacional mínima, nós teremos a velocidade mínima, 3,6, a largura de corte, passando para metros, é 1,55, a eficiência de campo é 0,70, dividido por 10, igual a 0,3906. Então, a capacidade operacional da enfardadora é bem mais baixa do que da segadora, né? Então, em um dia, a gente consegue enfardar em 8 horas, né? Vezes 0,3906, a gente consegue enfardar 3,1248 hectares. Só que o máximo que a gente consegue enfardar são 2 dias. Então, a gente vai multiplicar isso aqui por 2, porque a gente consegue enfardar no máximo 2 dias de colheita. Então, vão ser 2 vezes 3,1248, que dá 6,25 hectares. Ou seja, né, se a gente pegar esse valor, né, de 6,25 e dividir pelo que foi colhido em 2 dias, a gente consegue enfardar apenas 40% do que foi colhido em 2 dias. E ainda mais, né? Porque, na verdade, a colhedora trabalhou 3 dias. Então, em 3 dias, né, que só complementando, em 3 dias foram colhidos quanto de forragem? Né? A gente pegaria aqui, ao invés de usar 16, a gente vai usar 24. Então, ficaria 0,9724 hectares em 1 hora. Então, 24 horas, quanto de hectares? Então, isso aqui daria 23, x igual a 23,34 hectares. Então, se a gente considerasse tudo o que foi colhido, né, então eu pegaria isso aqui, né, 6,25 hectares é o que foi enfardado, né, e dividisse aqui por 23,34, que é o total que foi colhido, daria aproximadamente 0,267, ou seja, 26,7%. Né? Mas a conclusão do exercício aqui, quanto foi enfardado? Foi enfardado 6,25 hectares do total colhido
de 23,34 hectares, ou quanto que deu aqui mesmo? Vamos voltar aqui. Ou 15,56 hectares aptos a enfardar. Então, de qualquer forma, foi uma quantidade baixa, né? Porque a capacidade operacional da enfardadora foi muito menor do que da segadora. Então, vejam, né, como que aqui é ou do total apto a enfardar, né? Faltou escrever aqui ou do total apto a enfardar. Então, observe que a capacidade operacional, ela influencia muito no resultado final das nossas operações. Então, vejam aqui no enunciado, né? A gente teria a possibilidade de trabalhar com praticamente o dobro da velocidade na enfardadora e com uma eficiência muito maior, de 0,90. Quanto será que daria, né, de fardos se a gente trabalhasse com essas condições? E com a segadora, será que seria vantagem aumentar a velocidade da segadora? E se a gente colhesse somente metade do dia, trabalhasse só 4 horas colhendo em todos os 3 dias, né, para colher metade do material, para poder enfardar maior quantidade, será que seria viável? Então vejam que a gente pode ter aqui várias combinações, né, de situações para que a gente consiga enfardar uma maior área. Então tentem fazer de forma diferente. Aqui eu coloquei a pior situação justamente para vocês verem o quanto impacta a nossa escolha em campo na hora de decidir a velocidade de trabalho, o número de horas, né, da jornada de trabalho, dias da semana, o momento certo de colher, né, dependendo da umidade. Então, tudo isso vai influenciar em campo, né, o nosso resultado final. Então, capacidade operacional não é simplesmente você pegar a área, dividir pelo tempo e achar lá quantos hectares por hora. São decisões importantes que a gente toma e que vai ter um resultado direto na sua produtividade, na sua lucratividade, nos seus custos. Então, tentem fazer situações diferentes, combinações diferentes, tentem otimizar. Vamos treinar aí o bom senso, a prática, né, de verdade aí, como se fosse a vida real de vocês aí. O que vocês fariam para melhorar essa situação?